Fala pessoal, André Canso de volta, mais um vídeo sobre educação financeira e hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. Então, para quem não assistiu os vídeos passados, a gente tem uma playlist aqui no canal. Se você não é inscrito, inscreve aí para poder acompanhar os vídeos novos. E a gente fez uma playlist de educação financeira, onde a gente tratou inicialmente do levantamento das informações sobre o quanto eu ganho, quanto eu gasto, falamos sobre dívidas. E no último vídeo eu não tenho mais dívidas, o que eu vou fazer com isso? Então eu vou entender que essa primeira parte das despesas e das dívidas a gente superou. E se você não superou, vou fazer uma brincadeira aqui. Tem um remedinho bom para quem ainda tem dívida e não quer tomar atitude para poder resolver, que é a tal da vergonha na cara. Então a gente toma aí, faz o que tem que ser feito, corta os gastos, trabalha para poder aumentar as receitas e a gente corre atrás para poder resolver. Tá uma brincadeirazinha para começar o vídeo. Então eu queria falar hoje sobre empreendedorismo e nós vamos falar sobre o primeiro passo para você começar a empreender. Qual que é esse primeiro passo? Quando você trabalha de empregado, você pode não perceber, mas tem muita coisa que você já pega pronto. Então eu vejo muita gente reclamar que eu ganho pouco, eu poderia ganhar mais, mas será que você está fazendo o suficiente para ganhar mais? E para que fique bem claro, empreender não significa que você vai abrir o próprio negócio. Você pode empreender dentro da sua própria função, mudando as suas atitudes para que você tenha uma postura diferente e, consequentemente, mereça esse salário mais alto que você está julgando que você merece. Mas eu queria deixar aqui alguns insights para vocês pensarem com relação ao empreendedorismo, já direcionando um pouco para quem pensa em abrir um próprio negócio. Uma coisa muito comum é que quando a pessoa abre o negócio, você tem uma excelente costureira, um excelente mecânico, um excelente executor de alguma profissão, independente de qual profissão seja. E o que é muito comum é que a pessoa entenda que ela pode fazer aquilo para ela, ser dono do próprio nariz, dono do próprio negócio, ela comece o negócio e em pouco tempo, a mortalidade de empresa tem uma taxa bem alta, aí, em torno de 1 ano, ela quebra e volta a depender de um negócio de terceiro. Então eu quero colocar aqui algumas informações que talvez a gente não leva em conta quando a gente vai fazer um negócio. E isso vai ajudar a abrir a nossa cabeça para que eu olhe possíveis oportunidades, seja na minha área ou então alguma área que eu acho que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas com certeza tem a ver com a minha aptidão, com o amor que eu tenho por determinado trabalho, e isso pode te direcionar para algo completamente diferente. Então eu vou dar um exemplo próximo. A minha esposa é fisioterapeuta e ela resolveu empreender na área de artesanato. Ela hoje é uma artesã e trabalha com biscuit. Se você analisar as duas estruturas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem a ver com a vocação dela, a vontade que ela tem de fazer as coisas. Então vamos puxar um editor de texto aqui para a gente poder colocar algumas ideias. Qual que é o primeiro passo para você empreender? O primeiro passo para você poder empreender está aqui. Ó. Você tem que mudar a sua forma de pensar. Você tem que ter o que a gente chama de visão de dono do negócio. Isso independe de você continuar trabalhando para alguém ou você abrir o seu próprio negócio. Eu já vou deixar uma dica aqui com relação à abertura de negócio. É semelhante ao que a dica que eu daria para quem está pensando em investir em bolsa de valores. Não vá de cara. Estruture, prepare, adquira conhecimento para que você consiga dar o primeiro passo com um piso firme e aí, usando a expressão da escadinha que a gente comentou ali nos vídeos passados, você consiga subir degrau a degrau, mas à medida que você sobe um degrau, o pé está firme no degrau anterior, então você diminui o risco de cair. Então a primeira coisa é você olhar o negócio como um todo. O que isso significa? Você já deve ter ouvido aquela expressão aquele conto que você chega numa construção e pergunta para o pedreiro: o que você está fazendo? Um deles responde: eu estou assentando tijolo. E o outro responde: eu estou construindo uma catedral, eu estou construindo o sonho de uma pessoa através da construção de uma casa. Então, um olhou a tarefa, o outro olhou o negócio como um todo. Por que isso é importante? Porque a partir do momento que você começa a ter uma visão mais global do negócio, você começa a enxergar processos, você começa a enxergar defeitos e soluções para esses defeitos, você começa a enxergar oportunidades de melhoria
tanto de um negócio de terceiro, que você pode vir a ser um gerente, um diretor, alguma coisa assim, quanto o seu próprio negócio. Então, o que é o olhar como um dono? Enxergar, como eu disse, oportunidades. E aí você vai dizer, oportunidade é fácil de enxergar. Não necessariamente. Eu me lembro de um humorista, uma vez, que fizeram uma pergunta para ele, como que ele fazia para ter tantas piadas? Ele falou, minha cabeça está tão direcionada para piada que às vezes eu estou fazendo a barba e eu penso numa piada. Então, se você mudar a sua cabeça, hoje em dia tem a expressão mudar o mindset para que você enxergue o negócio de forma global, você vai começar a enxergar oportunidades. E também, além das oportunidades, você vai começar a enxergar falhas e trabalhar para corrigir as falhas. Porque é muito fácil você virar para o seu colega de trabalho ou para o dono da empresa que você trabalha e falar, esse processo não está legal, essa atividade está gastando dinheiro demais. Mas o que você está fazendo para poder melhorar isso? O que você escreve no papel, mesmo que você não tenha autonomia para fazer, o que você faria para poder melhorar aquele processo, para poder trazer mais economia para a empresa? Se você estruturar isso numa ideia, numa apresentação, pensa que você vai fazer para a sua empresa, a empresa é sua, você trabalha para você. Você vai estruturar de forma profissional e quem sabe você possa oferecer essa ideia para o seu empregador e você tenha com isso um aumento de salário, ou uma promoção, ou até um direcionamento para uma outra área da empresa que você trabalha. É interessante quando a gente pensa em empreender, e aí eu vou voltar ao que eu comentei no começo, a gente às vezes critica e não para analisar a estrutura que você tem para trabalhar. Você hoje pode trabalhar com um computador, num ambiente que tem ar-condicionado, dependendo de alguma máquina específica para poder trabalhar. Isso não se restringe à cidade. Se você trabalha no campo, às vezes você tem um trator lá para poder trabalhar, alguma ferramenta que você precisa. Quanto que custa isso? Então, às vezes a gente não faz esse levantamento e essas informações são extremamente importantes na hora que você passa de executor para gestor, para dono de empresa. E mais uma vez, vou sempre reforçar esse ponto. Você não precisa abrir o seu negócio para ter uma cabeça de gestor. Se você mudar sua cabeça para empreendedor, para gestor, você passa a abrir um leque de oportunidades, mesmo continuando como empregado da empresa que você trabalha. Então vou colocar aqui algumas informações que não são umas mais importantes que as outras, não estão em ordem sequencial, para a gente fazer um brainstorming, um levantamento de informações e você ter um pouco mais de dados para você pensar a respeito do empreendedorismo. Uma coisa muito importante quando você vai empreender, que muitas vezes você não se preocupa, é a gestão financeira. Entra na educação financeira que a gente falou antes. Como que eu vou gerir o meu negócio ou o negócio de terceiros, de tal forma que eu não misture o pessoal com o profissional, de tal forma que eu tenha a receita maior que a despesa e me sobre no final do mês um capital para que eu possa tanto remunerar os meus funcionários, mesmo que esses funcionários sejam somente eu tenho que colocar lá um prolabore, que a gente chama, para poder pagar o funcionário e sobrar um dinheiro para reinvestir. Então eu vou fazer uma gestão financeira e nessa gestão financeira eu vou colocar aqui uma expressão, gestão da estrutura. O que é essa gestão da estrutura? Justamente, eu vou trabalhar com internet. Eu preciso de um link de internet, eu preciso de um computador, eu preciso de uma mesa, eu preciso de uma cadeira. Você que trabalha para terceiros, talvez você nunca tenha pensado quanto que custa uma cadeira. Entra aí na internet, você está assistindo por um celular ou por um computador, pesquisa na internet quanto que custa uma cadeira, você vai ver que tem diferença de preço, de estrutura de cadeiras, diferença de escrivaninha para mesa, qual que você vai precisar, qual que é o mais adequado para a função que você vai desempenhar. Você também tem uma coisa muito importante que muita gente não dá a devida tratativa, que é a gestão do tempo. Às vezes a gente acorda apressado, chega no trabalho atrasado e você não faz um cálculo de quanto de prejuízo que você está tendo por conta de 15 minutos, meia hora que você chegou atrasado. A partir do momento que você vai empreender, e sobretudo se você for dono da sua empresa, você tem que ter bem na ponta do lápis a gestão do tempo. Você tem que saber quanto que você vai gastar de tempo, por exemplo, para produzir uma peça que você vai vender. Porque é com base nessa gestão do tempo que você vai conseguir mensurar quanto que vai valer
o serviço que você vai prestar. Se você vai prestar consultoria e vai cobrar essa consultoria por hora, você concorda comigo que se você cobrasse R$ 50 a hora, 2 horas custa 100 e 1 hora custa 50, e aí você vai fazer um serviço que você vai gastar 5 horas e você vai cobrar pelo serviço R$ 100? Não está de acordo com o valor da hora que você determinou. E tem uma parte importante que muitos de nós não faz nem ideia de como que faz para gerir, que é a gestão das pessoas. Contratação, demissão, campanhas motivacionais. E uma coisa muito importante, que eu acho que se você pensa em abrir o seu negócio, você tem que pensar que é a capacitação. Você tem que se capacitar naquilo que você vai trabalhar e gerar, com essa informação a mais, um feedback de como você está e o que você precisa fazer para poder atingir as metas que você quer. Um outro ponto importante é a gestão de estoque, que eu comentei numa live que eu fiz com a Larissa no Instagram, que se você não faz uma gestão de quanto que você tem de matéria-prima e quanto que você vai ter de giro, muito provavelmente você vai ter um gasto excessivo, desnecessário, e isso vai afetar o resultado da sua empresa. E só para colocar mais um pontinho para vocês pensarem, tem uma área da empresa que muita gente foge, que é a área de vendas. Você conhece algum produto que você fabrica, não vende e você tem dinheiro? Não existe. Então, se você vai trabalhar com consultoria, com ideias, com coaching, independente da área que você vai trabalhar, você vai ter que desenvolver uma habilidade de vendas para poder colocar o seu produto no mercado e convencer as pessoas de que aquele produto é um produto bom para poder ser adquirido. Então, o primeiro passo para empreender, eu coloquei um monte de informação aqui, mas o primeiro passo para empreender, título do vídeo, é o quê? É mudar a sua cabeça. É começar a olhar como empreendedor, como dono do negócio e não como um executor, como um trabalhador ali. Eu não sei se vocês já assistiram, tem um filme, acho que do Charlie Chaplin, que ele aperta parafuso e ele fica com a mão até assim o tempo inteiro, mesmo quando tira da máquina. E isso é até uma paródia, acho que da Revolução Industrial, mas é mais ou menos por aí. Se você não muda a sua cabeça para olhar as coisas como dono, você sempre vai olhar os defeitos, você nunca vai enxergar oportunidades e, principalmente, você nunca vai trabalhar para corrigir as falhas. Entenda que se você resolver abrir o seu negócio, você não vai ter à disposição aquela facilidade de falar: ó, isso aqui está errado, mas a empresa não é minha. A partir do momento que você cria o seu negócio, o negócio é seu. E você vai ter que trabalhar para que ele aconteça e para que ele prospere. E aí vocês devem ter visto aí, talvez ficaram curiosos, qual que é a história do burrinho. Eu vou compartilhar com vocês um ensinamento que eu tenho passado para os meus filhos. E eu achei interessante que essa semana eu tive um insight a respeito dele e incrementei esse ensinamento. Então eu vou usar como exemplo aqui o burrinho de carga, o asno, o burrinho de carga ou qualquer animal que carregue peso. E o que eu ensinava para os meus filhos? Esse burrinho, vamos supor que ele esteja aqui nessa carga com 100 quilos. Ele não começa carregando 100 quilos. O criador, o dono do burrinho, vai colocar 1 quilo, aí ele acostuma com 1 quilo, ele coloca 2, ele coloca 3, ele coloca 4, até que ele atinja o peso máximo que ele dá conta de carregar, que suponhamos seja 100 quilos. Então isso é um comparativo com o nosso desenvolvimento. Você não vai chegar especialista em uma semana, em um curso de final de semana. Você precisa desenvolver habilidades, você precisa desenvolver capacitação, uma ideia de gestão de pessoas, de psicológico, de características técnicas, até que você consiga carregar os 100 quilos. Agora, é interessante você pensar no burrinho como se fosse um trabalhador, porque na verdade ele é um trabalhador. E aí eu fiz uma pergunta para o meu filho que eu achei interessante, porque eu fiz essa pergunta para mim e fiz essa pergunta para minha esposa. Se eu quiser tirar férias, hoje eu sou empregado CLT, eu posso tirar férias a hora que eu quiser? Se você perguntar para alguma pessoa que trabalha de CLT e ela te falar que ela pode tirar férias a hora que ela quiser, ela não está conseguindo enxergar o cenário como um todo. Na verdade, ela não pode tirar férias a hora que ela quiser, ela pode tirar férias na hora que o patrão autorizar, entrar em acordo para que ela saia de férias, que é a mesma situação do burrinho. O burrinho pode descansar quando? Quando o dono dele permite que ele descanse. E qual que é a vantagem do burrinho que carrega 100 quilos
para o burrinho que carrega 100. Provavelmente esse burrinho melhor, que carrega mais peso, o trabalhador que ganha um salário mais alto, ele vai ter um lugar para descansar melhor, ele talvez tenha mais ração, porque ele vai precisar trabalhar mais. Então, comparativamente, você tem um trabalhador que é melhor remunerado, mas ele depende das diretrizes do dono da empresa. Muito provavelmente, se ele para de trabalhar hoje e ele não tem aquela cabeça de empreendedor, de dono, para colocar aqueles conceitos iniciais que a gente colocou de educação financeira, no mês seguinte ou alguns meses depois ele precisa voltar a ser trabalhador de alguma empresa, porque ele não tem independência financeira. Ser rico, ter independência financeira, é você não precisar trabalhar, porque você tem receitas passivas que sustentam o seu gasto. Ao passo que o dono, vamos colocar aqui o dono do burrinho, ele tem a liberdade de tirar férias a hora que ele quer. Então, se você perguntar para um empreendedor, por mais corrida que seja a vida dele, ele pode decidir, hoje é terça-feira, eu vou para o shopping tomar um sorvete com os meus filhos. Hoje é quarta-feira, eu vou passear. Então, ele tem mais controle da agenda dele na hora que ele quer. Então, quando que ele tira férias? Quando ele entende que é a hora de tirar férias. Ele é dono da sua jornada. E se o burrinho, que carrega no máximo 100 quilos, quiser carregar 200? Ele não dá conta, ele não tem como carregar 200. Só que o dono do burrinho, se ele precisar carregar mais de 100 quilos, que é um burrinho, ele contrata uma tropa de burrinhos. Então, falando do dinheiro, você só vai conseguir multiplicar o dinheiro a partir do momento que você mudar a cabeça de executor para a cabeça de dono. Porque você passa a ter a capacidade de carregar mais do que o seu peso total, aquele peso que você dá conta mesmo, 100 quilos, e você consegue vislumbrar terceirização, parcerias, contratação de mão de obra para poder carregar mais peso, ou seja, produzir mais, gerar mais riquezas e fazer, consequentemente, a economia à sua volta girar. E aí, colocando uma figurinha aqui para a gente descontrair também um pouco, esse burrinho que olha a cenoura aqui, por maior que seja a cenoura, que ele está correndo atrás da cenoura, é esse burrinho aqui, que ele não é dono do seu nariz, ele só tira férias na hora que o dono dele deixa, ele só descansa a hora que o dono dele deixa, e muito provavelmente, talvez ele esteja aí esperando o final de semana chegar para poder descansar, para poder fazer um churrasco. Enquanto o dono, ele se organiza, coloca alguém para tomar conta da tropa, e ele vai passear, ele vai curtir, ele vai aumentar o negócio dele e fazer com que o negócio prospere e quem sabe até ter outros negócios, que é muito comum entre os empreendedores, para que o bolo somente aumente. Então, qual que é a história do burrinho? Não seja o burrinho da história, seja o dono do burrinho. E para poder ser o dono do burrinho, é o primeiro passo para ser empreendedor que a gente comentou. Muda a sua cabeça, tenha uma visão de dono do negócio, para que você consiga vislumbrar tudo isso aqui, se preparar para poder ser capaz de executar tudo isso aqui. Isso vem antes de definir qual o negócio que você vai abrir. Porque se você não tiver isso aqui, muito provavelmente, por melhor que seja a sua ideia, ela não vai ser suficiente para que você consiga trabalhar para corrigir as falhas dessa ideia, porque toda ideia vai ter uma falha, toda ideia vai ter um pontinho que você vai precisar ajustar, e você não vai conseguir prosperar, você vai entrar para a estatística das empresas que abrem e fecham. Então, primeiro ponto para ser empreendedor, muda a sua cabeça, começa a abrir a ideia, veja como dono, para que você consiga desenvolver, para que você consiga empreender, seja no seu negócio, eu espero que seja, eu espero que você consiga abrir o seu próprio negócio, alcance a independência financeira, ou, se você preferir, trabalhando para outra pessoa, mas com uma visão diferente, gerando uma visão, inclusive, diferente da segunda-feira. Você vai passar aí para a segunda-feira com aquela mentalidade, nossa, hoje é segunda-feira, mais um dia para eu poder desenvolver todo o meu potencial naquilo que eu faço. Tá bom, pessoal? Não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, marca o sininho para receber as notificações e acompanha com a gente esses vídeos aí que a gente está trazendo toda semana. Um abração!